Hoje é dia de dobradinha. Decidi fazer dois problemas em um. Por que eu escolhi fazer esses dois problemas? Bom, essencialmente eles são o mesmo problema. Só tem algumas pequenas diferenças no que cada um pede. Esse primeiro aqui é um problema do Young Friedman, 14ª edição, e esse segundo é do Halliday, Resnick Walker, 10ª edição. Detalhes eu deixo na descrição do vídeo. Vamos à leitura, depois eu falo mais sobre as diferenças entre os dois e o que exatamente eu vou resolver de cada um. Então, primeiro problema. Capítulo 14, problema número 77 do Young Friedman. A água em um grande tanque aberto com paredes verticais possui uma profundidade Hzão. Um orifício é aberto na parede vertical a uma profundidade Hzinho da superfície da água. Letra A. Qual é a distância R entre a base do tanque e o ponto onde a corrente atinge o solo? Letra B. A qual distância acima da base do tanque devemos fazer um segundo furo para que a corrente que emerge dele tenha alcance igual ao do primeiro furo? Agora o segundo problema. É do capítulo 14, problema 77 do Halliday. A figura mostra um jorro d'água saindo de um furo a uma distância H igual a 10 cm da superfície do tanque, que contém H igual a 40 cm de água. Letra A. A que distância x a água atinge o solo? Letra B. A que profundidade deve ser feito um segundo furo para que o valor de x seja o mesmo? Letra C. A que profundidade deve ser feito um furo para que o valor de x seja o maior possível? Então, essencialmente os mesmos problemas. Qual a diferença? Aqui no primeiro, ele chama essa distância aqui entre a base do tanque e o ponto em que a água atinge o solo de R, e aqui nesse segundo problema ele chama de x. Eu vou chamar de R porque eu quero chamar de x e y o sistema de coordenadas que eu vou usar e não o valor que eu quero calcular. Então, para não confundir, eu vou usar R na resolução dos dois problemas. A segunda coisa que é diferente aqui, o segundo problema dá valores numéricos, tanto para o Hzinho quanto para o Hzão, e pede um valor. O primeiro só pede a resposta literal. Então, se eu resolver literal e depois aplicar o valor, eu já automaticamente resolvi a letra A dos dois problemas. A letra B dos dois problemas é a mesma coisa, eu vou resolver numa tacada para os dois. E a letra C do segundo problema não tem no primeiro, mas faz todo sentido fazer essa pergunta. Por isso que eu quis colocar os dois problemas aqui. Ele pergunta a que profundidade deve ser feito um furo para que o valor de x, ou no caso de R no primeiro problema, seja o maior possível, seja o máximo. Então, para resolver esses problemas, nós precisamos primeiro determinar esse R, determinar esse alcance. Para isso, eu já copiei a figura aqui para baixo e eu vou desenhar o sistema de coordenadas que eu escolhi. Eu vou colocar aqui na base um eixo x para cá e um eixo y para cá. Aqui então eu vou considerar que tem uma velocidade da água saindo do furo aqui, eu vou chamar de V2. E essa velocidade da água descendo aqui no nível do tanque, eu vou chamar de V1. Essa região aqui toda eu vou chamar de 1 e essa aqui do furo eu vou chamar de 2. Para resolver esse problema e achar essas duas velocidades, eu vou precisar usar a equação da continuidade e a equação de Bernoulli entre esses dois pontos. A equação de Bernoulli é uma equação de conservação de energia. Nela nós temos um termo de energia potencial gravitacional. E sempre que temos energia potencial gravitacional, nós precisamos determinar um ponto de referência onde a energia potencial gravitacional é zero. No caso eu vou usar esse mesmo zero aqui, a origem do nosso sistema de coordenadas. O y igual a zero vai ser correspondente à energia potencial zero. Vamos então à equação de Bernoulli. Essa soma é constante ao longo deste escoamento, de qualquer escoamento na qual a equação de Bernoulli seja válida. Então, este primeiro termo aqui é uma densidade de energia cinética. Este segundo termo aqui é uma densidade de energia potencial gravitacional. E tem esse termo aqui também, que é a pressão. É uma densidade de trabalho, ou uma densidade de energia. Como essa quantidade aqui é constante, eu posso calcular esses três termos aqui no ponto 1 e no ponto 2 e igualar. Então eu tenho 1 meio de ρ V1 ao quadrado mais ρ GY1 mais P1 igual a 1 meio de ρ V2 ao quadrado mais ρ GY2 mais P2. As duas pressões, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo, a pressão que está empurrando aqui para baixo é a pressão contra a qual o fluido luta para sair pelo furo, são a pressão atmosférica. Temos pressão atmosférica dos dois lados da igualdade, então podemos cancelar esse termo. Ficamos apenas com termos proporcionais a ρ,
podemos então dividir essa equação toda pela densidade do fluido. Isso nos dá 1/2 de V1 ao quadrado mais GH igual a 1/2 de V2 ao quadrado mais GH menos H. Eu vou ainda rearranjar de forma que as velocidades fiquem todas de um lado e as alturas do outro. GH menos GH menos H igual 1/2 de V2 ao quadrado menos 1/2 de V1 ao quadrado. Aqui, GH menos GH dá 0, menos G vezes menos H dá GH. Então isso aqui vai dar GH igual, posso colocar em evidência aqui o 1/2 V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado. Isso nos dá V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado igual a 2 vezes GH. Não sabemos nem V2 nem V1, então temos uma equação, duas incógnitas. Precisamos de mais uma equação. A equação da continuidade nos diz que a vazão, que é igual a área vezes a velocidade, é uma constante. Significa que aqui a área de seção reta do escoamento é grande, aqui é pequena, mas o produto da área pela velocidade sendo constante faz com que essa velocidade aqui seja menor do que essa aqui, pois como diminuiu a seção reta, a velocidade 2 tem que aumentar para compensar essa velocidade aqui. Podemos escrever essa equação em termos dessa seção reta, aqui área do tanque, e dessa seção reta do furo, que deve ser bem pequena, né? Mas vamos escrever assim. A1 V1 é igual a A2 V2. O que eu tenho aqui é um sistema com duas equações e duas incógnitas. É só resolver. Eu quero saber a velocidade de saída, que é essa velocidade V2 aqui da água saindo pelo furo. Eu não estou muito interessado em saber qual que é a velocidade de descida aqui. Até poderia perguntar, mas o problema não pergunta. Então eu quero calcular V2. Para isso, basta eu isolar V1 em 2 e substituir em 1. Então de 2 eu tiro que V1 é igual a V2 que multiplica A2 por A1. Substituindo isso aqui em 1, eu obtenho V2 ao quadrado menos V2 A2 sobre A1, tudo isso ao quadrado. Isso vai ser igual a 2GH. Então V2 ao quadrado menos V2 ao quadrado, que multiplica A2 sobre A1 ao quadrado, igual a 2GH. Posso colocar o V2 ao quadrado em evidência, então o V2 ao quadrado, que multiplica 1 menos A2 por A1 ao quadrado, é igual a 2GH. V2 ao quadrado é igual a 2GH sobre 1 menos A2 por A1 ao quadrado. E tirando a raiz quadrada, ficando apenas com a raiz positiva, pois eu não quero uma velocidade negativa, V2 é igual a raiz de 2GH sobre 1 menos A2 por A1 ao quadrado. Essa então é a nossa velocidade de saída. Tem um detalhe aqui que é bom eu falar logo, mas esse A2 e A1 não são dados em nenhum dos dois problemas. No primeiro, para calcular a distância R e a distância do segundo furo, mesmo para calcular a distância que eu tenho que fazer o furo para que o R seja máximo, não vai fazer diferença. Mas no segundo problema, na letra A, que ele pede o valor numérico, ele dá o valor de Hzinho e de Hzão e pede o valor numérico dessa distância aqui, daí é um pouco de sacanagem ele não ter dado esse valor de A1 e de A2. Porque, a princípio, a velocidade depende, o alcance também vai depender desse A1 e A2. Mas aqui tem uma pequena sagacidade que é necessária para resolver esse problema, que é fazer uma suposição de que a área do tanque, a seção reta do tanque, é muito maior do que a seção reta do furo. Quando isso acontece, isso aqui vai ser zero, e aí isso aqui fica aproximadamente raiz de 2GH. Isso aqui é válido quando A1 é muito maior do que A2. De qualquer forma, eu vou resolver usando isso aqui, carregar esse termo até que seja necessário fazer essa aproximação. Eu quero achar o alcance, né? Esse alcance R. Agora eu tenho um problema de lançamento de projéteis. Eu quero achar o alcance. Eu tenho essa velocidade V2 aqui de saída
E essa água está fazendo uma trajetória parabólica e caindo aqui a uma distância r. E eu quero saber quem é esse r. De uma forma geral, as equações de movimento desse sistema são x igual x0 mais v0xt. É um movimento retilíneo uniforme no eixo x. E y é igual a y0 mais v0yt mais 1 meio de AYT ao quadrado. A velocidade em y inicial é zero. Toda a velocidade está aqui na direção do x. Essa velocidade v0x é igual a v2. A aceleração, a y, é menos g. Nós temos uma aceleração g aqui para baixo. Além disso, o x inicial é zero. E o y inicial é essa altura aqui do furo, h menos h. Substituindo isso, nós temos x igual v2t e y igual h menos h menos 1 meio de gt ao quadrado. A condição matemática que eu tenho que impor para encontrar o r é a seguinte. Quando x igual a r, eu tenho que y é igual a zero. É isso, né? Quando ele atinge o chão, é quando y é igual a zero. Então eu tenho que impor essas duas condições nessas equações aqui e resolver. Eu posso isolar t em 3 e substituir em 4. t é igual a r dividido por v2. Substituindo isso em 4, eu obtenho que 0, né, y, é igual a h menos h menos 1 meio de g vezes t ao quadrado, onde t é isso aqui. Então, r sobre v2 ao quadrado. Posso rearranjar isso aqui e isolar o r. Então, o meu r é igual a v2 vezes raiz de 2h menos h dividido por g. Então, o r, substituindo esse v2 aqui dentro, fica assim. Isso aqui, esse primeiro termo aqui, corresponde ao que veio do v2 e esse segundo termo corresponde ao que veio dessa raiz aqui. Posso juntar algumas coisas aqui, simplificar algumas coisas, como por exemplo, o g e o g vão embora. Esse 2 com esse 2 que dá 4 e tirar a raiz quadrada disso fica um 2 fora. Eu posso escrever isso aqui como r igual a 2 raiz de h vezes h menos h dividido por 1 menos a2 sobre a1 ao quadrado, tudo isso dentro da raiz quadrada. Essa é a resposta da letra A do primeiro problema. No segundo problema, daí sim, eu preciso fazer a consideração aqui de que essa área 1 é muito maior do que a área 2. Então, neste caso, que a área 1 é muito maior do que a área 2, aí eu tenho que esse R é aproximadamente igual a esse termo aqui, simplesmente some. Então, 2 raiz de h menos h. Daí eu posso simplesmente colocar na calculadora. O problema diz que o h é 40 centímetros e o h é 10 centímetros. Isso aqui dá 2 vezes a raiz quadrada de 10 centímetros vezes 40 centímetros menos 10 centímetros. R igual a 34,6 centímetros. Eu tenho agora uma pergunta bem interessante para fazer. E se eu tivesse os valores numéricos dessa área 1 e dessa área 2, será que faria muita diferença? Então vamos ver até que ponto essa aproximação faz sentido. Eu vou mudar um pouquinho aqui a expressão, eu vou dizer o seguinte, isso aqui está certo até aqui, mas eu vou dentro da raiz quadrada dividir isso aqui por 1 menos aqui, um número dividido por outro elevado ao quadrado. Que número que eu vou colocar aqui? Vou colocar 1 dividido por alguma coisa. Então eu vou considerar um caso em que a área 1 é 2 vezes maior do que a área 2. Significa que a área do tanque é o dobro da área do furo. Isso é pouco razoável, né? Seria um furo grande pra caramba. Na verdade não é isso que se supõe pela figura. Mas vamos só fazer isso aqui para ver o que acontece. Nesse caso, o nosso valor não dá 34,6 centímetros, dá 40 centímetros. Então muda um pouquinho o nosso alcance, fica um pouco maior, né? Mas agora eu vou começar a aumentar um pouquinho aqui. Ao invés de ser só 2 vezes menor o furo, eu vou supor que o furo é 10 vezes menor. Aí já dá
quase, ó, dá 34,8 ao invés de 34,6. Já dá bem próximo, então para 1/10 da área já é razoável. Se eu colocasse 100 aqui, já ia dar o nosso resultado. Se eu colocasse 1000 ou 10.000, já não muda mais o resultado. Tanto faz, para a razão entre as áreas aqui, sendo 100, 1000 ou 10.000, eu já estou no resultado que dá exatamente igual a aproximação. Então, a gente pode ver aqui que para a maior parte das aplicações práticas, a gente pode desprezar de fato a velocidade de descida do tanque, porque essa razão entre as áreas vai ser muito pequena, vai ser zero, dividindo a área do furo pela área do tanque. Então é isso que eu queria mostrar nesse problema aqui. Mas ainda falta resolver mais coisa, né? Ainda tem que resolver a letra B, que está perguntando qual é a altura que eu tenho que fazer o segundo furo que dá o mesmo alcance do primeiro, e a letra C, que é qual que é a altura que eu tenho que fazer para dar o alcance máximo. Então vamos lá, vamos para a letra B. Para resolver a letra B, eu tenho aqui a expressão para o alcance que eu obtive para a letra A, e eu vou escrever ela de um jeito um pouquinho diferente só. R igual, isso aqui é uma constante, isso aqui é uma constante. Então 2 sobre raiz dessa constante aqui vai ser uma constante que eu vou chamar de C. Isso aqui vai ser C vezes raiz de Hzinho vezes Hzão menos Hzinho. E a pergunta da letra B é qual é a altura que dá o mesmo alcance. Eu tenho duas alturas então que dão o mesmo alcance. Para isso eu só preciso ver que essa expressão aqui ela tem uma certa simetria. É bem fácil de ver que R de Hzinho é igual a R de Hzão menos Hzinho. Quer dizer, se eu trocar Hzinho por Hzão menos Hzinho, eu obtenho o mesmo valor. Vamos ver se isso é verdade. R de Hzinho é isso aqui. Isso eu estou dizendo que é igual a C, que multiplica. Onde tem Hzinho, eu vou colocar Hzão menos Hzinho. Então vai ficar Hzão menos Hzinho vezes Hzão menos, onde tem Hzinho, eu vou colocar Hzão menos Hzinho. Então menos Hzão menos Hzinho, tudo isso dentro dessa raiz quadrada aqui. Então isso aqui é igual a C que multiplica Hzão menos Hzinho vezes Hzão menos Hzão dá zero, menos com menos dá mais, então isso aqui dá Hzinho. Ou seja, sim, de fato, deu igual. Aqui tem um Hzinho, aqui tem um Hzinho, aqui tem Hzão menos Hzinho, aqui tem Hzão menos Hzinho. Só inverteu, né? Mas deu exatamente igual. Então essa aqui é a solução. No segundo problema, que ele dá os valores numéricos, ele diz que o Hzinho é igual a 10 centímetros, é igual a 0,1 metro. Nesse caso, então, a outra altura é Hzão menos Hzinho, que é 40 centímetros menos 10 centímetros, que é 30 centímetros. Vou pegar essa expressão do alcance aqui que a gente acabou de usar, vou abrir a calculadora, só que ao invés de usar 10 centímetros, eu vou usar 30 centímetros. Então vamos ver. 2 vezes raiz quadrada de 0,3 vezes 0,4 menos 0,3. Essa é a expressão. Isso vai nos dar o mesmo valor, 34,6 centímetros. Finalmente, a letra C pergunta qual que é a altura que eu tenho que fazer o furo para dar o alcance máximo. E aí vamos lá, né? Tem que ir lá para baixo de novo, fazer a conta. Eu vou pegar essa expressão aqui para o alcance, que já considera com essa constante aqui, com ou sem aproximação, tanto faz, vai dar o mesmo resultado. E eu preciso saber qual que é o valor de HA quando R é máximo. Para isso, eu tenho que fazer a derivada igual a zero, né? E aí é só derivar essa expressão aqui em relação a H. Eu vou escrever essa expressão um pouquinho diferente ainda. C vezes Hzinho vezes Hzão menos Hzinho. Tudo isso aqui elevado a 1/2. E aí fazer essa derivada. Constante sai para fora da derivada. Eu fico com a derivada dessa expressão aqui. Isso aqui me dá 1/2 de Hzinho vezes Hzão menos Hzinho elevado a menos 1/2 vezes a derivada do que está aqui dentro em relação a H. Regra da cadeia, né? Hzão menos 2 vezes Hzinho. E tudo isso é igual a zero. Isso independe deste valor aqui que está na frente, só essa expressão aqui tem que ser zero. Então essa aqui é a altura que faz o alcance ser máximo, é bem no meio do caminho. E quanto é o alcance máximo? É o R de H igual a Hzão sobre 2. Aí é só substituir. R máximo igual a C que multiplica a raiz quadrada de Hzão sobre 2 vezes Hzão menos Hzão
sobre 2. Então o R máximo vai ser C que multiplica. Isso aqui vai dar Hzão sobre 2 vezes Hzão sobre 2. Tirando a raiz quadrada, isso aqui vai dar Hzão sobre 2. Então esse aqui é o alcance máximo. Lembrando que a nossa constante é 2 dividido por raiz de 1 menos A2 por A1 ao quadrado. Isso vezes H dividido por 2. E aí temos 2 aqui e aqui. Então o nosso alcance máximo é H dividido por raiz de 1 menos A2 por A1 ao quadrado. Quer dizer, no caso em que nós fazemos a aproximação, isso aqui é aproximadamente Hzão, quando A1 muito maior do que A2. Mas em um caso geral, o R máximo vai ser maior do que o Hzão. Ele só vai ser igual, aproximadamente igual ao Hzão, quando essa razão aqui tender a zero. Respondi então todas as perguntas, tanto do primeiro problema quanto do segundo problema. Respondi até uma pergunta que não foi feita por nenhum dos dois, que é qual é o valor do alcance máximo. Quer dizer, quando a gente faz a aproximação, quando aquela aproximação é válida, o alcance máximo é igual à altura máxima. E quando não é, aí ele é um pouco maior. E agora eu queria mostrar uma outra coisa, além da solução do problema, que é gráfico. Eu gosto de fazer gráfico, né? Então eu vou botar aqui um Jupyter Notebook e eu já deixei tudo preparado aqui, as bibliotecas que eu preciso para fazer os gráficos. Aqui eu estou colocando as constantes, né? Aí aqui eu estou colocando... Eu vou colocar um exagero aqui, né? Vou colocar que o A1 é 1000 vezes maior do que o A2. Então eu estou colocando uma situação em que essa aproximação é bastante razoável. Aqui eu tenho a expressão para o C, 2 dividido pela raiz quadrada de 1 menos A2 por A1 ao quadrado. E aqui eu tenho a função que retorna o valor do alcance em função de H. Então C vezes raiz de Hzinho vezes Hzão menos Hzinho. Aqui eu tenho um dx, que é de quanto em quanto que eu vou fazer o cálculo, né? Aqui eu tenho um x que vai de 0 até o Hzão mais dx, de dx em dx. Então vai fazer um monte de valores aqui, uma lista. E aqui eu tenho o y, que vai ser o r de h calculado para todos os valores dessa lista de h's que eu coloquei aqui. E aí eu faço o gráfico. Tá aqui o alcance, olha que bonito. O alcance máximo, de fato, bem no meio do caminho, em 20 centímetros. Aqui eu tenho 40 centímetros, aqui eu tenho 0. Bem em 20 centímetros eu tenho o alcance máximo, e o alcance máximo dá 40 centímetros, como eu tinha dito. Então fica bem certinho quando essa aproximação é válida. Mas quando essa aproximação não é válida, vamos colocar aqui um valor, por exemplo, 10 que eu tinha colocado antes. Ó, já deu um pouco maior do que 40 centímetros aqui. Bem pouco, né? Pouquíssima diferença para 10. Mas se eu colocar 5, já vai ser um pouquinho maior do que 40 centímetros esse alcance máximo. Continua sendo exatamente no meio, isso não muda. Mas o valor do alcance máximo muda, com ou sem aproximação. Mas muda muito pouco, né? Pouquíssima diferença. Vou colocar aqui um valor bem mais próximo aqui, 1.1. Isso aqui não faz nem sentido, tá? Eu teria que ter um tanque com uma área que é só 10% maior do que o furo na lateral do tanque. Isso não faz o menor sentido, mas só para ver matematicamente como é que fica a expressão. Aqui, ó, aí já dá um alcance bem maior do que 40 centímetros. Aqui deu quase 1 metro, aqui, bem maior. Mas fisicamente isso aqui já não está fazendo muito sentido, né? Quando a gente considera um furo na parede aqui, 10 vezes é bem mais razoável, e daí eu estou bem dentro da minha aproximação. A outra coisa que é interessante a gente ver aqui é que dá para ver claramente que a gente tem sempre duas alturas que dão o mesmo alcance, exceto aqui nesse ponto. Salete, dá licença. Exceto aqui exatamente no meio, que nós temos uma altura que dá aquele alcance máximo. Para todos os outros alcances, que não o máximo, nós temos duas alturas que dão exatamente o mesmo alcance. E essas alturas são Hzinho e Hzão menos Hzinho. E aqui eu queria mostrar de novo aquela mesma coisa que eu já fiz. Eu vou colocar primeiro para aquele A0 igual a um valor bem grande aqui. Vou colocar 10.000, tá? 10.000 vezes maior que o A2. Aí dá bem em cima aqui do 40. E aqui eu vou fazer, imprimir aqui na tela o valor do alcance para H igual a 5 centímetros, 10 centímetros, 15 centímetros, 20 centímetros, 25 centímetros, 30 e 35. E o valor do alcance para Hzão menos isso. Então na mesma tacada aqui eu vou fazer a conta para vários valores. E olha só,
O alcance para h igual a 5 centímetros é igual a esse valor, né? 26,46 centímetros. E para 35, 26,46. O alcance para h igual a 10 centímetros, aquele valor que a gente tinha calculado lá, né? 34,6. E para 30 centímetros, também 34,6. Para 15 centímetros, 38,73. Para 25 centímetros, 38,73. Quer dizer, Hzinho, Hzão menos Hzinho. Vai dar exatamente o mesmo valor aqui. O que muda se eu fizer para um valor que essa aproximação já não é tão válida assim? Vou fazer aqui para A1 igual a 5 vezes A2. Ó, muda um pouquinho aqui e vamos ver o que muda aqui. Continua sendo igual. Quer dizer, um com o outro, né? Não é igual ao valor anterior, porque o alcance vai ser diferente. Mas o alcance de 5 centímetros continua sendo igual ao alcance de 35, o alcance de 10 continua sendo igual ao alcance de 30, o alcance de 15 continua sendo igual ao alcance de 25. Então está aqui o nosso resultado. E o alcance máximo continua sendo exatamente no meio. Está aí a análise, está aí o gráfico que eu queria mostrar e a análise numérica aqui feita no Python que eu queria mostrar para vocês. Mais uma coisinha que eu queria mostrar ainda nesse problema, que é o seguinte, de vez em quando a gente está resolvendo um problema e tem que fazer alguma derivada, tem que fazer alguma substituição numérica e tudo mais, e a gente fica na dúvida, será que eu fiz tudo certo? Será que tem como conferir e tudo mais? E aí é bom, muitas vezes o problema não tem gabarito, né? É bom a gente ter um método de conferir se a gente fez toda a conta certa. Claro que a gente tem que saber fazer a conta, tem que saber botar ali no papel para fazer a prova, e em situações em que a gente não vai ter um computador para resolver para a gente, mas existem softwares que resolvem muita coisa, como derivada ou sistemas de equações. Então é bom a gente também saber usar esses softwares para fazer tipo o nosso gabarito, né? Para verificar se a gente está fazendo tudo certo enquanto a gente está estudando. Então vamos lá, eu quero apresentar um software interessante para vocês. Aqui eu estou no Linux, isso é um terminal do Linux, e eu vou mostrar um software chamado Maxima. E para entrar nele, se ele já está instalado, Maxima, só digitar. E aí você entra no software. É tudo feito no console aqui, não tem nada gráfico nesse software aqui. Se não está instalado, é bem fácil. Se você usar Linux, é só ir no repositório que você usa, sei lá, apt-get install, apt install, enfim, algum método que você usa para instalar. Procura no Google aí ver como é que instala o Maxima. E eu sei que tem versão para Windows também. Ele também roda, eu não sei como é que instala porque eu não uso o Windows, mas é só procurar lá que você vai descobrir. E aí está aqui o Maxima, e aí eu vou ensinar a fazer uma coisa. Eu vou ensinar a fazer uma coisa bem simples, tá? Aqui eu vou definir uma função. Então f de x, dois pontos, igual a x quadrado, ponto e vírgula e enter. Está definida a função aqui. Agora eu quero calcular, eu quero substituir o valor x igual a 2 em f de x, só para ver o que acontece. 4. Ou a mesma coisa, eu posso perguntar quanto é f de 2. É 4. Tudo bem, isso aí foi só para testar. Então agora eu vou usar o máxima para aquele probleminha que a gente acabou de resolver. Eu vou definir um r de h, que é 2 sobre raiz de 1 menos a2 por a1 ao quadrado. Tudo isso vezes raiz de hzinho vezes hzão menos hzinho. Essa é a expressão por alcance. Primeiro, uma coisa que eu poderia fazer aqui com máxima. Eu poderia substituir os valores hzinho igual a 10 centímetros, hzão igual a 40 centímetros, nesse valor de R. Vai dar um valor numérico aqui, mas ainda depende dessa razão entre o azão e o azinho, né? Então eu vou colocar aqui também A2 igual a 1 e o A1 igual a 10, como eu tinha feito antes, né? Então isso aqui vai dar um valor, aí ele está com raiz de 11 aqui, eu posso pedir para ele calcular isso aqui numericamente. Então numericamente deu zero, ó, 34,8, como tinha dado na calculadora lá pra gente. Então isso aqui é uma calculadora, essencialmente ele está fazendo a conta para mim. Se eu colocar aqui o A igual a 1000, aí dá aquele 34,6 centímetros que tinha dado antes. Tudo bem, não é isso que eu queria mostrar para vocês. Eu não queria mostrar uma calculadora. Eu quero mostrar que isso aqui faz muito mais do que uma calculadora. Eu posso calcular a derivada do R de H em relação a H. A derivada dessa função dá essa expressão. Eu posso resolver a derivada disso aqui igual a zero na variável H. Quer dizer, eu vou gerar uma equação que é a derivada de R em relação a H igual a zero,
e resolver isso aqui na variável h. Então ele vai me dar uma solução aqui. Ó, h igual a hzão sobre 2. Deu o mesmo resultado que deu, que eu fiz ali na mão, né? Aqui deu um resultado, claro, apertando o botão, ele faz a conta bem mais rápido do que eu. Então tá aqui o nosso gabarito, né? Independente do valor do azinho, do azão, dá esse mesmo valor aqui, né? E aí eu posso pegar esse valor de hzão sobre 2 e calcular quanto que dá o R de hzão sobre 2. Na verdade eu quero calcular aqui, ó, subst h igual a hzão sobre 2 no R de h. Isso aqui dá essa expressão, dá h dividido por, né, o módulo de h, ele não sabe se o h é positivo ou negativo, eu sei que ele é positivo, mas ele dá o h dividido por essa razão aqui. E se eu fizer de novo, né, a2 igual a 1 e a1 igual a 1000, isso aqui vai dar muito próximo de h. Vai dar 1, muitos zeros e lá no finalzinho alguma coisa diferente vezes h. Então tá aí, olha que interessante. Eu posso também calcular aqui, ó, pedir para mostrar o R de h e pedir para mostrar o R de hzão menos h. Dá igual, né? Dá exatamente igual, como a gente já tinha visto lá. Então, super interessante aqui, legal aprender a usar um tipo de software desses, não necessariamente o Maxima, procurem outro. Tem vários. Tem o Maple. Maple é pago, né? Mas esse aqui é livre. Tem o Yakas. Yakas também é Linux. Procurem no Google aí uma lista de softwares que fazem esse tipo de conta aqui. E usem para estudar. Façam a conta na mão, que vocês têm que aprender, mas verifiquem se vocês fizeram tudo certo no software. E esse vídeo vai ficando por aqui. Era isso que eu tinha para mostrar. Até um próximo vídeo e um abraço.